Suspeito esse sorteio, hein, irmãos? Achei um pouco suspeito. Não é? Só tinha o número 5, né, na família. Meus irmãos, que bom que vocês estão aqui nessa noite. Que apesar do frio, que bom que vocês fizeram esse compromisso de estar aqui e receber a bênção do Senhor. Meus irmãos, ontem nós iniciamos a nossa semana de oração, falando a respeito de algumas verdades sobre cada um de nós, e descobrimos que todos nós, quando assumimos um compromisso com Cristo, não somente nascemos no reino, mas também nos tornamos crianças recém-nascidas. E como crianças recém-nascidas, precisamos nos alimentar da palavra de Deus para crescer espiritualmente, para nos fortalecer. Hoje nós vamos descobrir uma outra verdade sobre nós, como cristãos, no nosso texto base, 1 Pedro, capítulo 2, só que dessa vez, do verso 4 até o verso 8. Pode abrir a sua Bíblia, deixe ela já aí na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, dos versos 4 até o verso 8. Hoje o tema é o cristão como parte da igreja de Deus. O cristão como parte da igreja de Deus. Existe um ponto que eu gostaria de dividir com os irmãos aqui, que certa situação, uma pessoa estava passando na frente da igreja. Não se sabe se homem ou mulher, mas ela passou na frente da igreja e ali o diácono convidou ela para que ela entrasse. Falou, por favor, você não quer assistir a reunião junto com a gente? E a pessoa olhou assim para dentro da igreja, virou para o diácono e falou o seguinte: eu não entro na igreja e não participo da igreja. Lá dentro só tem pessoas com problemas. Lá dentro só tem pessoas que muitas vezes magoam as outras, que carregam ressentimento, que muitas vezes ofendem, e é por isso que eu não entro na igreja. O diácono ficou espantado, ele olhou lá para dentro da igreja, viu que a igreja realmente estava cheia. Voltou para a pessoa e disse: realmente, tudo isso que você disse é verdade. Mas posso te dizer uma coisa? Sempre tem lugar para mais um. Por favor, fique à vontade. Essa é uma triste realidade que nós enfrentamos, meus irmãos. É comum muitas vezes as pessoas se afastarem da igreja por conta de uma ofensa, por conta de um mal entendido, e ficam distantes do povo de Deus. Existe um pensamento que circula, que muitas vezes as pessoas utilizam, dizendo que as pessoas, por qualquer motivo, elas saem da igreja. Mas o mundo, os familiares, os amigos, muitas vezes ofendem, maltratam, e nem por isso aquela pessoa deixa de andar junto daquelas outras pessoas. Mas com a igreja não. Com a igreja é tolerância zero. Qualquer coisinha nós precisamos deixar a igreja. E é possível entender o pensamento dessas pessoas, porque você há de concordar comigo que quando nós comparamos a igreja com os outros círculos sociais também, como trabalho, familiares e amigos, nós esperamos mais da igreja. Porque teoricamente, ali na igreja, as pessoas que estão ali são pessoas que nasceram de novo e estão crescendo em graça. E por isso que muitas vezes a ofensa tem uma gravidade maior quando ela parte do povo de Deus. Nessa noite nós vamos meditar nesse texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 a 8, e entender um pouquinho mais essa questão do cristão como parte da igreja. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, nós temos neste momento a Tua palavra em nossas mãos, e pedimos que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para aquilo que está escrito. Que Teu Santo Espírito nos ilumine e nos guie, que o nosso coração seja ligado ao Teu, em nome de Jesus, amém. 1 Pedro capítulo 2, do verso 4 ao 8, está escrito assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum
envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O apóstolo Pedro, ele traz uma verdade para a gente aqui que ela é fundamental, meus irmãos, e que muitas vezes nós perdemos de vista. O apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte: existe a pedra viva, essa é aquela que está no verso 4. Nós temos que nos chegar a ele. Essa pedra viva é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é o fundamento e a base da igreja. Glória a Deus. É muito comum na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, os profetas, o salmista, eles criarem uma imagem de Deus e relacionarem com a pedra, com a rocha, por conta da sua força, por conta da sua firmeza, por conta da sua estabilidade e também por conta de sua proteção. Se você pegar os salmos, vários salmos vão se referir a Deus como sendo a rocha eterna. Por exemplo, nós temos o Salmo 95, verso 1, que diz: jubilemos a rocha da nossa salvação. No Salmo 94, verso 22, diz: o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Amém. E no Salmo 62, no verso 6 diz: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Glória a Deus. Amém. Portanto, desde os profetas, no Antigo Testamento, e até mesmo no Novo Testamento, a imagem de Deus, ela é sempre vinculada a uma rocha. Porque a rocha, ela é inabalável. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus fez uso dessa imagem. Quando ele faz o seu primeiro sermão, no monte ali das bem-aventuranças, a gente pode ver esse discurso de Cristo nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. No final do capítulo 7, lá do verso 24 ao 29, Jesus, ele vai dizer o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio a inundação, bateu contra essa casa, mas essa casa não caiu, ela ficou firme. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, esse é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio a inundação, bateu contra essa casa e essa casa caiu. E a sua perda foi terrível. Percebe? Cristo utiliza a mesma ideia de rocha. E também lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, os versos 13 a 19, Jesus diz ali, quando ele estava com os discípulos em Cesareia, ele perguntou: quem eles dizem que eu sou? E aí os discípulos responderam: eles dizem que você é alguns dos profetas. E aí Jesus disse: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus respondeu, bem-aventurado, versos 13 a 19, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai Celeste. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo, quando ele diz esta pedra, ele não está se referindo a Pedro, mas ele está se referindo a ele próprio. E é interessante que muitas vezes as pessoas dizem: não, Pedro é a pedra da igreja. Mas o próprio Pedro, no texto que nós acabamos de ler, diz que Cristo é a pedra angular. Ele é o fundamento. Ele é a rocha na qual a igreja é construída em cima. Quando nós vemos esse texto em que Cristo diz que Ele próprio é a rocha, meus irmãos, é Cristo quem dá a sustentação para a igreja. A igreja ela não é sustentada pelo pastor, a igreja não é edificada pelos anciãos e nem por nenhum membro da direção. Quem dá sustentação para a igreja é Cristo. Ele é a base. Porque a base não pode ser colocada sobre homens que podem falhar, mas ela tem que ser edificada
sobre aquele que nunca falha. Cristo e unicamente Cristo, exclusivamente Cristo, pode e vai sustentar a sua igreja até o fim, meus irmãos. Amém. Nem as portas do inferno, nem Satanás e os seus demônios prevalecerão contra essa igreja, porque Cristo é o fundamento dela. Meus irmãos, essa verdade é uma verdade que ela precisa sustentar a nossa fé. Quando nós fazemos parte dessa comunidade, nós estamos fazendo parte dessa comunidade porque nós sabemos em qual fundamento ela está. É Cristo e a sua doutrina. Não são doutrinas de homens, não são as ideias de homens, não são as opiniões de homens, mas é a palavra de Deus e a doutrina de Deus. Essa verdade, ela precisa fortalecer a nossa fé, meus irmãos. Quando muitas vezes dentro da igreja nós enfrentamos situações que nós não gostaríamos, quando nós enfrentamos situações em que ocorrem mal entendidos, em que muitas vezes nós nos sentimos ofendidos ou deixados de lado, nós precisamos entender que o fundamento da igreja é Cristo. E é esse conceito que precisa dirigir a nossa adoração. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para adorar a Cristo, a pedra viva, a pedra angular. É somente por Ele que nós estamos aqui. Amém. Nós sabemos que muitas vezes é difícil nós mantermos esse foco quando nós temos amargura, quando nós temos mágoa, quando nós somos feridos. É difícil manter esse foco que a igreja, o fundamento dela não são os homens, mas é Cristo. E é por isso que Cristo convida a cada um de nós, que estamos carregando fardos de mágoas, de ressentimentos, de tristeza, de ofensa, a chegar até o pé da cruz e depositar esses fardos. Depositar o fardo da mágoa, depositar o fardo do ressentimento, da culpa. É ao pé da cruz de Cristo, nosso Senhor, a pedra viva, que nós recebemos o perdão. E é ali também que nós recebemos a graça para poder perdoar. Porque o fundamento dessa igreja é Jesus Cristo. Amém. No entanto, o texto de Pedro, ele continua. E se você acompanhar comigo, lá no verso 5, vai dizer o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Percebe? Pedro diz o seguinte: Cristo, ele é a pedra viva. Mas a partir do momento que nós nos achegamos a Cristo, cada um de nós também nos tornamos pedras vivas. Nós não somos o alicerce é Cristo. Mas cada um de nós somos pedras que são assentadas sobre este alicerce. Essa ideia que Pedro traz não é uma ideia estranha, porque lá em Efésios, no capítulo 2, nos versos 20 a 22, acompanhe comigo. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, no verso 20 ao 22, Paulo ele também vai trabalhar essa mesma ideia. Efésios capítulo 2, do verso 20 ao 22, está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Amém? Percebe que a ideia que Paulo trabalha aqui é a mesma ideia de Pedro? Cristo é o fundamento, a base, a pedra angular. Mas cada um de nós somos colocados em cima dessa pedra e somos edificados. Quando Paulo trabalha essa ideia, e Pedro também, ele diz que o propósito dessa edificação é para que esse santuário cresça, dedicado
ao Senhor. E ele diz ali também que juntos, quando nós somos edificados juntos, essa edificação é para a habitação do Espírito Santo. Amém. Isso é fantástico, meus irmãos. Porque um edifício não pode ser uma pedra aqui, uma pedra lá no fundo e outra pedra aqui na frente. Essas pedras separadas não se tornam um edifício. Mas quando nós colocamos uma do lado da outra, uma escorando a outra, uma apoiando a outra, aí sim nós temos uma parede, nós temos uma coluna, e quando nós vemos, nós temos um santuário edificado para a glória de Deus. Amém. Assim também é com cada um de nós que somos pedras vivas. Precisamos estar unidos, reunidos, juntos. Assim como uma pedra dá sustentação para a outra, nós precisamos sustentar uns aos outros. Assim como uma pedra apoia a outra, nós precisamos apoiar uns aos outros. Assim como uma pedra edifica uma a outra, cada um de nós precisamos edificar uns aos outros. Precisamos estar ligados, conectados, porque aí sim nós somos um edifício, um santuário para a glória de Deus. Amém. Sabe, meus irmãos, existem muitas comparações com a igreja. Você já deve ter visto algumas delas. Por exemplo, tem pessoas que comparam a igreja com o hospital, não é? E dizem, as pessoas que estão no hospital, elas estão doentes, elas precisam de cura. Existem outras comparações que dizem até mesmo que a igreja é um hospício. Porque muitas vezes aquilo que é a palavra de Deus parece loucura à luz do mundo. Quando nós vamos para Jesus, as pessoas falam, você é louco, não é? Mas a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Tem pessoas que comparam a igreja como uma base militar, onde cada um dos membros são soldados que estão sendo preparados para lutar o bom combate do Senhor. Mas quando nós vamos na palavra de Deus, talvez a imagem que Deus mais gosta de usar para a sua igreja é casa. Em Isaías, no capítulo 56, no verso 7, o próprio Deus diz que a sua casa será chamada casa de oração para todas as nações, para todos os povos. Essas mesmas palavras Jesus repetiu no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, verso 46, e no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 13. Quando ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês tornaram ela em covil de salteadores. Por mais que tenham todas essas imagens a respeito da igreja, a imagem que Deus prefere trabalhar é a ideia de casa. E é essa imagem que nós precisamos resgatar. A igreja, meus irmãos, ela precisa se parecer mais com uma casa. A casa é o lugar onde nós nos sentimos acolhidos. É o lugar que nós temos vontade de ir, de estarmos ali. Muitas vezes quando a gente viaja, fica longe de casa, a nossa alegria é qual? Voltar para casa. Esse deve ser o sentimento que precisa existir na casa do Senhor. Onde nós chegamos, nos sentimos acolhidos, nos sentimos protegidos, onde sabemos que ali nós iremos encontrar apoio, iremos encontrar união, onde ali nós poderemos encontrar um bom amigo, irmãos que podem nos aconselhar, que podem nos confortar e nos encorajar diante das dificuldades. A igreja precisa parecer mais com uma casa. Precisamos resgatar esse sentimento de pertencer a um lugar onde nós somos queridos. Porque este lugar é o lugar que Deus determinou para que eu e você pertençamos. Amém. O lugar de cada um de nós é aqui. Amém. Glória a Deus. E como pedras vivas, precisamos trabalhar para que esse seja o melhor lugar do mundo. Amém. Meus irmãos, existe um movimento hoje que ele tem atraído muitos jovens, que é um movimento anti-igreja, o movimento dos desigrejados.
Pedro diz que nós somos pedras vivas, que todos nós fazemos parte de um mesmo edifício, ele está denunciando essa mentira que muitos gostam de propagar, de que você pode ser cristão fora da igreja, de que você pode permanecer no cristianismo sem ter comunhão com os outros cristãos. Essa é uma mentira que ele tem propagado e muitas pessoas têm aceitado, porque ela promete liberdade, mas é mentira. Ela ensina muitas teorias que são contrárias à palavra de Deus, e muitos são atraídos, porque eles dizem: eu não preciso pertencer à igreja, eu sou a igreja. Não é isso? Mas eles deturpam esse conceito, porque nós só podemos ser igreja se nós estivermos ligados uns aos outros. Sozinho ninguém é igreja. E essa ideia que eles têm de falar que você pode ser cristão, que você pode ser mais forte, que você não precisa de uma igreja, na realidade arrebata jovens e pessoas das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em vez de se tornar mais cristãs, elas se tornam menos cristãs. Em vez de se tornar mais fortes, elas se tornam mais fracas. E a igreja precisa demonstrar que o lugar dos jovens e de todos aqueles que muitas vezes não se enquadram em lugar algum é aqui, na casa de Deus. A igreja como casa de Deus, meus irmãos, ela não é perfeita. Longe disso, todos nós sabemos. Nós somos pedras vivas, e como pedras vivas não somos perfeitos. Mas nenhum de nós somos. Mas apesar disso, essa igreja é o lugar de cada um de nós. Amém. Um terceiro ponto que Pedro traz para nós no nosso texto se encontra agora do verso 6 a 8. E lá diz o seguinte: por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Pedro agora ele utiliza a mesma imagem de pedra, e ele aplica agora qual é a nossa resposta com relação a essa pedra. Obviamente aqui Pedro agora se volta de novo para Jesus, como fundamento, como a base. E ali no texto ele vai dizer que aqueles que creem nessa pedra, esses de maneira alguma serão envergonhados. Esses alcançaram o perdão dos pecados e estão destinados à salvação. Mas aqueles que não creem nessa pedra, como nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, como a nossa proteção, a nossa fortaleza, essa pedra que é Cristo se torna uma pedra de ofensa, uma pedra de tropeço, onde eles mesmos foram destinados a tropeçar nessa pedra e a cair. O próprio Senhor Jesus utiliza essa linguagem em Mateus capítulo 21, no verso 44. Ele diz: quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou seja, o próprio Cristo diz: aquele que cair sobre essa pedra, ele próprio, ele será despedaçado. Mas ai daquele sobre quem a pedra cair, porque será reduzido a pó. Meus irmãos, pertencer à igreja não é fácil, porque nós precisamos cair sobre o fundamento, precisamos cair sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, e precisamos ser quebrantados, quebrantados do nosso orgulho, quebrantados da nossa vaidade, quebrantados das nossas pretensões do lado. Isso é ser despedaçado, isso é cair sobre a rocha e ser despedaçado. Mas ao mesmo tempo, nós somos ajuntados, nós somos refeitos e somos edificados para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém.
Amém. Quem rejeita a igreja, rejeita junto o seu fundamento, que é Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, jamais falem mal dos pastores dessa igreja. Jamais falem mal dos anciãos dessa igreja. Jamais falem mal de qualquer membro que seja dessa igreja. Porque quem fala mal da igreja de Cristo está falando mal do próprio Senhor. John Stott, ele disse que uma vez ele estava conversando com um psiquiatra. E o psiquiatra disse para ele que quando ele era jovem, na sua juventude, ele havia tido uma briga com a igreja. E por isso ele não tinha se tornado um cristão. Ele falou assim: na minha juventude, eu tive uma briga com a igreja e a igreja falhou comigo. E sabe o que é pior? E aí John Stott perguntou o que é pior. Ele disse: eu, como psiquiatra, tenho cuidado de muitas pessoas com quem a igreja também falhou. John Stott disse que essa foi a acusação mais grave que ele ouviu a respeito da igreja. Porque pessoas que deveriam ser acolhidas, trabalhadas, edificadas, acabam pior do que entraram. E essa repreensão que esse homem trouxe para ele foi algo que doeu o coração. É verdade, meus irmãos, nós somos falhos. Por isso que nós pedimos perdão. Se de alguma maneira pedimos não somente perdão, mas pedimos graça para poder continuar crescendo cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque esta igreja, com todos os defeitos que ela possa ter, com todos os problemas que ela possa ter, ainda assim é o bem mais precioso que o Senhor Jesus tem nessa terra. Amém. Portanto, meu querido irmão, o seu lugar é aqui. Amém. Juntos uns dos outros, para crescermos cada vez mais e que muito em breve estejamos juntos do nosso Pai Celestial. Amém. Glória a Deus.